prazer de convidar a professora Josana Baqueiro, ela que é pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga, especialista em educação infantil, neuropsicologia, olha quanta coisa, professora de graduação, de pós-graduação há mais de 20 anos, professora da Fundação, tem um currículo gigante, juntamente com a professora Angélica Santos, que eu vou deixar aqui Josana presente. Então, sejam todos e todas bem-vindos a esse momento tão especial, psicopedagogia, caminhos para conexões educadoras possíveis. Professora, seja bem-vinda aí com a palavra e um bom evento para você. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo nesse segundo Congresso Digital da Cairu. O primeiro foi só sucesso absoluto, o segundo está no mesmo caminho, não é? E é com imenso prazer, com uma alegria muito grande que eu estou presente aqui para dar nossa contribuição, né, no tema central, que é a conexão de pessoas. Hoje é um dia super especial para nós psicopedagogos, é o dia em que se comemora o Dia do Psicopedagogo, uma carreira belíssima, lindíssima e mais do que atual, mais do que necessária nesse cenário planetário, nesse cenário brasileiro de, digamos assim, pós-pandemia. A gente sabe que a pandemia não acabou, não é? Mas a expectativa é de que o ano que vem a gente tenha aulas presenciais e, com isso, também uma nova realidade já está sendo posta. Então, a figura do psicopedagogo é extremamente atual, necessária, e eu arriscaria até dizer indispensável, né? Nesse diálogo gostoso, nesse dia especialíssimo da psicopedagogia para os psicopedagogos, eu vou ter a honra, o prazer, a satisfação de convidar uma pessoa queridíssima, uma profissional prata da casa, uma profissional que eu acompanho já há alguns anos, já está fazendo um trabalho magnífico, professora Angélica, ex-aluna da Cairu, com um trabalho já reconhecido em Salvador. Angélica é pedagoga, deixa eu falar só um pouquinho para apresentar vocês. Angélica, que é pedagoga, ela já atua há mais de 10 anos como coordenadora na rede privada de educação. Ela tem especialização em educação infantil e desenvolvimento, tá? Ela está concluindo uma especialização em alfabetização e letramento, fez a psicopedagogia com a gente na Cairu. Ela já atua em clínicas, né? Em clínica com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem no processo de leitura. Ela também está fazendo um curso de extensão introdutório para se trabalhar com a intervenção precoce em crianças autistas, baseadas no modelo Denver. Angélica, querida, é um prazer ter você aqui conosco, para nós batermos um papo e abrilhantarmos tanto o Congresso da Cairu, quanto a brilhantarmos esse dia tão especial, que é o dia 12 de novembro, o dia do psicopedagogo. Bom dia para todos e para todas. O prazer é todo meu de fazer parte desse segundo congresso, né, da faculdade onde eu fiz a minha graduação, que eu levo, assim, com muito carinho no meu coração, e agora, sim, a pós-graduação, que está dando sentido à minha vida profissional. A psicopedagogia hoje dá sentido, né? Eu fiz uma conexão da pedagogia com a psicopedagogia, que está, assim, sendo muito importante para a minha vida profissional. Como a senhora disse, eu chamo senhora pelo respeito que representa na minha vida profissional, né? Me permita, a todos da Fundação e todos que estão nos ouvindo, que a professora Josana, para mim, é uma referência, viu, gente? Quando eu crescer, eu quero ser como ela. Então, hoje é um dia importante, né? O dia do psicopedagogo. Eu não tiro de mim a pedagogia, né? Porque está na minha alma, mas a psicopedagogia faz a diferença, viu, gente? A psicopedagogia, e como a professora Josana disse, né? Agora, mais do que nunca, nesse cenário atual, ela vai sair da caixinha, né? Ela sempre teve uma importância muito grande. Eu, como pedagoga,
sempre tive a curiosidade de descobrir um pouco mais, e hoje vejo a importância da psicopedagogia no cenário, né? Porque a psicopedagogia, ela está no campo da aprendizagem, e a aprendizagem na vida é tudo, não é só a questão cognitiva, é a questão social, é a questão afetiva, não é isso? Então, eu digo assim, e agora, mais do que nunca, ela saiu da caixinha. E as pessoas vão precisar muito da psicopedagogia de agora em diante, nesse cenário educacional, professora. Sim, Angélica, sim. Hoje a gente vê um cenário, foram 2 anos letivos que já deixou uma lacuna, não é? Tanto para as crianças menores, as que estão concluindo o processo de educação infantil. Sabemos, como educadoras, como pessoas pesquisadoras na área do desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, da importância da educação infantil em todo o processo de aprendizagem, em toda a vida acadêmica das pessoas, e mais do que nunca, né, essa lacuna deixada por esses 2 anos pandêmicos, 2 anos letivos, digamos assim, a gente vai fazer esse recorte, a figura do psicopedagogo, mais do que nunca, é fundamental para que essas crianças possam se conectar, né? Aí vamos agora fazer um link com a temática macro desse Congresso Internacional da CAIRU, a conexão dessas pessoas. E aí, quando eu convidei você para esse bate-papo, nós convidamos você para esse bate-papo, é exatamente porque eu sei da sua disponibilidade, da sua amorosidade, da questão que você leva tão a sério o aspecto afetivo no que toca à aprendizagem humana. A gente sabe por tantos educadores, tantos teóricos que nos presenteiam e nos presentearam com as suas teorias. Sabemos da importância, Angélica, não é isso? Desse vínculo, da amorosidade, da afetividade quando se refere à questão da aprendizagem humana. E me parece que agora, mais do que nunca, a questão dessa conexão, a questão vincular, ela vai se colocar num lugar extremamente importante que vai fazer a diferença nesse processo. E aí, Angélica, eu queria ouvir um pouquinho de você, né, com relação a como é que você, na tua vida hoje profissional, e eu me esqueci, Angélica, que você foi também aluna da graduação de pedagogia, desculpe, da CAIRU, como eu já peguei... Com todo prazer, viu, professora? Com todo prazer. Eu sei, como professora da graduação também, eu posso afiançar que nós temos grandes pedagogos já formados e sendo formados pela CAIRU. É uma instituição secular que tem um cuidado com o conhecimento, nunca está sobreposto à questão mercadológica, à questão epistemológica. Então, todos os profissionais da CAIRU procuram, né, com toda a amorosidade, né, da sua colaboração na formação. Agora eu quero conversar com a Angélica, psicopedagoga, que eu costumo dizer, Angélica, que a gente tem uma formação de base, né? Eu sou pedagoga, você também, e ao longo de mais de 20 anos eu trabalhando na psicopedagogia, eu percebo que a psicopedagogia, ela é tão forte quando a gente abraça essa profissão, que ela, às vezes, acaba... eu vou usar aqui uma palavra, sobrepondo a pedagogia, não é? Porque aí a gente percebe a aprendizagem de um lugar mais enfático, de um lugar prioritário, digamos assim. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, que eu sei que é uma pessoa extremamente amorosa, acolhedora, você que tem uma escuta sensível, você que já tem uma caminhada grande na educação. Eu queria ouvir um pouquinho de você, a sua impressão, como é que você vai permeando o seu fazer profissional a partir dessas conexões. Em que lugar fica a psicopedagogia quando a gente hoje busca que no mundo tão virtual, não é? E você bem sabe que hoje já existe o processo da psicopedagogia online. Como é que está, Angélica? Me conte aí, como é que está a sua caminhada dentro desse percurso? Então, começando a falar em afetividade, né? Como a senhora disse no início, eu tenho formação em pedagogia pela CAIRU,
E hoje, como sou coordenadora de uma escola, às vezes eu recebo as alunas da Cairu como estagiária. E, professora, não é porque eu participei desse cenário, não. Eu sempre vejo diferencial. Eu sempre vejo um pouquinho do que eu aprendi em cada profissional que vem da Cairu. Eu quero deixar isso registrado para a instituição. Sim, a psicopedagogia. A psicopedagogia nos traz uma visão que tudo pode dar certo. Por quê? O psicopedagogo, ele vem com aquela missão da afetividade, né? Tudo que a gente vê a partir de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, é muito forte, né? Quando a gente abraça a psicopedagogia. A gente vê que a gente pode colocar tudo em prática, porque para a gente não vai ter desafio, ou não vai ter dificuldade nem de aprendizagem, nem transtorno, né? Nós vamos lutar, vamos fazer e acontecer. Essa é a missão do psicopedagogo. Por isso, a importância, por isso, esse reconhecimento atual, né? Cada profissional ficou no seu lugar e o psicopedagogo fica no lugar de fazer valer a aprendizagem, porque essa é a nossa função, né? Essa é a nossa função, de fazer valer a aprendizagem. Esse indivíduo que tem o direito de aprender, nós vamos trabalhar com ele de uma maneira individualizada, de uma maneira bipessoal. Na escola, ele tem esse aprendizado genérico, que às vezes a família pensa assim, não, mas meu filho já está na escola, ele tem que aprender na escola. Bacana que a criança está na escola, que o adolescente está na escola, mas às vezes ele precisa de algo mais, esse acompanhamento bipessoal. E onde ele vai encontrar isso? Ele pode ter o psicólogo que vai trabalhar com as emoções, ele pode ter o fonoaudiólogo que vai trabalhar com essa questão oral, mas ele vai ter o psicopedagogo que vai trabalhar nesse aprendizado de maneira bipessoal. O psicopedagogo trabalha através do jogo? Ótimo, é através do jogo que ele vai construir estratégia para descobrir onde está aquela dificuldade, onde precisa dar algo mais. E trazendo para o tema do nosso congresso, que é a conexão, eu acho que a vida do psicopedagogo é uma conexão. É uma conexão com a aprendizagem, Perfeito. é uma conexão com a intervenção, as intervenções fazem parte dessa conexão, né? Isso. Tudo acontece a partir dessas conexões. Então, quando conversando com o pessoal do congresso, que eu falei em conexão, eu só pensei nisso. Só me vem à cabeça Visca, quando ele fala do vínculo. O que é o vínculo, se não uma conexão? Não é? Eu cheguei a ficar arrepiada aqui, porque quando a gente fala em psicopedagogia, né, Angélica? Esse brilho no olho da gente, ai, caramba, chega a arrepiar, porque é muito gostoso a gente ver o desabrochar da potência daquele sujeito, não é? E nada melhor, não há outro caminho que não essa conexão a qual você está se referindo. É o organizar, planejar e executar, né, professora? A gente pensa nesse indivíduo, a gente traz Me parece que para a vida desse indivíduo, que vai ajudar ele a superar coisa que está inclinada só. Então, é a função do psicólogo para ajudar o sujeito a ser inserido no contexto educacional e no contexto social. Isso. Porque quando a gente fala em psicopedagogia, a gente não pensa só na escola, no cognitivo, não. Isso é importante, né? É um centro muito importante, mas a gente pensa nele numa questão social, porque quando ele não consegue, quando a gente tem um transtorno, uma dificuldade, a gente não consegue ser inserido só a criança, né? Que é uma coisa bem nova para a gente da psicopedagogia, porque por um bom tempo se foi divulgado que o psicopedagogo só entrava no cenário no processo de alfabetização ou no Fundamental 1, né? E isso hoje está muito para trás, gente. Nós hoje temos uma visão muito atual.
antes de qualquer diagnóstico. Hoje a gente não espera diagnóstico, né? Nós tivemos um período onde se esperava muito um diagnóstico para se agir com esse indivíduo que está querendo aprender. E agora, mais do que nunca, quando a família percebe que ela procura um profissional, como a gente hoje trabalha numa cadeia referencial, multidisciplinar. Me parece que né? Então, eu tenho multidisciplinar, então, o que é que acontece? Tem hoje informes de desenvolvimento. Angélica? Vai esperar. Angélica, a sua internet está um pouquinho instável. Está havendo algumas interrupções, agora mesmo está, mas assim, deixa eu só retomar o que a Angélica está colocando, no sentido de que a psicopedagogia se faz presente hoje. Nós já caminhamos na história da psicopedagogia, né? Nós já caminhamos na história da psicopedagogia, a gente vai alinhavando já novos fazeres e novos espaços de atuação do psicopedagogo, e a temática do congresso, quando traz as conexões, é muito forte, fala muito forte ao psicopedagogo, porque a gente trabalha com vínculos, a gente trabalha com conexões, não é? E o que estimula a aprendizagem humana é exatamente a conexão de uma pessoa com outra. Passei por várias situações, às vezes no processo de avaliação, para que advenha a intervenção, pais, profissionais, dizer, mas parece que já está fazendo intervenções. Sim, todo o processo avaliativo, ele é interventivo a partir do momento em que há uma conexão, em que há um vínculo, em que se estabelece uma ponte entre o profissional da psicopedagogia e o aprendente. A aprendizagem, ela necessita, segundo Visca, né, o nosso pai da psicopedagogia, é exatamente a partir do vínculo que a aprendizagem se estabelece, a aprendizagem, a professora Angélica está chegando, que a aprendizagem vai se estabelecendo. Então, a figura do psicopedagogo, ele ganha um espaço maior a partir do momento em que essa criança, em que esse adolescente, esse jovem... Seja bem-vinda, Angélica. Eu estou retomando aqui a um ponto da tua fala extremamente importante, e quando a gente diz que hoje, não só a criança, né, que a gente ainda, a psicopedagogia atuava a partir da alfabetização, hoje a gente já percebe alguns indícios, determinados aspectos na educação infantil que já nos dá, já acende aquela luzinha que a gente necessita que essa criança seja acompanhada por um psicopedagogo, porque a gente já vai reconhecendo, né, no seu processo de desenvolvimento, algumas possíveis obstáculos. Eu vou colocar obstáculos aqui, mas às vezes são aspectos ou comportamentais ou emocionais da questão afetiva que está impossibilitando dessa aprendizagem acontecer, né? E hoje, foi o que a Angélica estava colocando, hoje a psicopedagogia, ela também já ampliou o seu espaço de atuação, quando a gente hoje faz trabalhos fantásticos com as pessoas da terceira idade, né, trabalhando as funções executivas, trabalhando essa conexão que deve haver entre a pessoa idosa, a pessoa, porque quando a gente vai envelhecendo, automaticamente essa máquina, não é isso, Angélica? Esse aparato biológico, ele também vai passando por modificações. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente precisa restabelecer a conexão desse aparato biológico com algumas questões, não é? Então, aí, as nossas funções executivas vão ficando, de fato, com uma necessidade de ser ampliada, né? E o psicopedagogo tem esse espaço.
E aí a Angélica estava falando exatamente isso, né, da ampliação desse campo de atuação do psicopedagogo. Antes da professora Angélica retomar a fala, eu queria deixar assim, para os ouvintes aqui dessa mesa, que a Faculdade Cairu, nós temos o curso de psicopedagogia, né, totalmente online, digital, organizado, eu respondo pelo projeto, e temos também o curso presencial. É fato que esses 2 últimos anos a gente teve uma procura pelo EAD, né? Nós já estamos com uma turma já indo para o estágio em EAD, e temos também o curso de educação infantil, o de psicomotricidade está saindo do forno, que é um outro aspecto, não é isso, Angélica, que é extremamente necessário no processo de aprendizagem e que muitas vezes responde a essa conexão, a essa questão vincular afetiva pelo viés da psicomotricidade, principalmente a partir dos estudos de professor Vitor da Fonseca, quando ele traz a neurociência se revelando no aspecto psicomotor, no aspecto afetivo. Angélica, retome a tua palavra, que você estava falando tão gostoso. Foi, mas isso faz parte da tecnologia, né, professora? Claro. Tecnologia, pronto. Olha só, retomando, a senhora agora trouxe uma outra questão da conexão, né? Hoje, o profissional tem que viver também conexão de aprendizado. A gente já sai da graduação, quando a gente está em psicopedagogia, já vem um desejo da neurociência, e não para não, viu, gente? E não para não, esse processo de aprendizagem é muito gostoso. E agora ainda vem esse novo desafio da psicopedagogia, que já é uma questão antiga, mas que agora está mais presente, com idosos também, tem um trabalho maravilhoso, está tendo uma grande procura, hoje na clínica já se procura sobre isso, né? E como eu estava falando, com crianças menores, por questão de pandemia, né, algumas crianças ficaram afastadas da escola. E quando a gente fala em criança na escola, a gente trabalha muito a coordenação motora global, né? E essa coordenação motora global é que vai dar um grande upgrade no processo de alfabetização da criança. E como a criança ficou em casa, sem algumas atividades específicas, antes que se pense nessas lacunas no processo de alfabetização, a presença do psicopedagogo não é para substituir o pedagogo. O pedagogo vai trabalhar de uma maneira genérica nas questões pedagógicas e o psicopedagogo vai ficar com esse processo de lacuna, né, que a criança não venha apresentar dificuldade. Quando é observado pela família ou pelo pediatra, hoje na escola, uma coisa que não me aconteceu antes, eu estou vendo que eu tenho crianças na educação infantil que eu estou precisando da ajuda de fisioterapia, por conta da marcha, né? Então, nós temos que ter esse olhar. E nós, psicopedagogos, temos esse olhar para estar encaminhando para outros profissionais, porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Só nas questões da aprendizagem. Mas precisamos Um outro ponto aí fundamental que você trouxe é fantástico, e não estava no script, não é desse papo. Desculpe. Na educação infantil, hoje, a gente recebendo essas crianças, a gente percebe realmente a motricidade ampla, né? A imagem corpórea que essa criança tem, porque nos dias de isolamento social, na pandemia, nesses meses pandêmicos, o que é que aconteceu? É claro que a família não tem esse conhecimento que os professores da educação infantil têm, né? De passar uma determinada brincadeira, de atividade direcionada com um objetivo, seja motriz, seja de vínculo para ampliar a questão corpórea, enfim. E aí é que está a grande necessidade também do psicopedagogo institucional, porque com esse olhar mais ampliado de questões referentes à aprendizagem, o psicopedagogo institucional ele vai estar ali também para sinalizar aos professores
a família, a necessidade daquele encaminhamento de uma criança que já não está respondendo naquele momento determinados estímulos de forma satisfatória, e a gente já sabe desse desdobramento mais na frente, quando se chega realmente no Fundamental 1, no primeiro aninho do ensino fundamental. Então, foi bem bacana o que você trouxe, né, dessa conexão do psicopedagogo com os outros profissionais, que a gente, como você falou corretamente, não trabalhamos sozinhos, né? Estamos inseridos sempre numa equipe multidisciplinar, e mais uma vez... Uma conexão, tá? E não é à toa que o nome da nossa mesa, o título que a gente deu, não é? A psicopedagogia são caminhos para conexões educativas possíveis. Então, a psicopedagogia está nesse lugar de fala, de conectar, de fazer... Conectar e entender, né, professora? Conectar e entender. Isso. Exatamente. Nós só conseguimos entender quando estamos em conexão, gente. É muito importante isso, né? Perfeito. A todo momento. E assim, eu como coordenadora, eu tenho minha formação em psicopedagogia, mas na escola é só um olhar a mais, né? Eu não coloco ele em prática, mas ele hoje é muito importante para eu estar tendo essa troca com as famílias, essa troca com os profissionais. Então, eu estou agindo assim, como coordenadora no período e como psicopedagoga, e eu faço esse exercício a todo momento, de não deixar uma formação interferir na outra. O meu olhar como coordenadora é só ajudando as famílias, e o olhar como psicopedagogo já é de intervenção, né? Perfeito. Mas que para o profissional que atua também na escola, a psicopedagogia, ela vai burilar, ele vai ampliar esse olhar para além das questões pedagógicas, mas também para uma questão de como o processo de aprendizagem ele se estabelece, as possíveis barreiras ou obstáculos. Então, esse olhar é mais sensível, digamos assim, do psicopedagogo, ele se faz imprescindível hoje. E a aprendizagem, e a afetividade, Angélica, que, olha, falar em Angélica, gente, me dê licença aqui, é aquela aluna que a gente percebe em sala, quem é professor, percebe os alunos que têm uma amorosidade, a gente percebe aquele aluno que tem um olhar diferenciado para o outro, porque não é só o conteúdo teórico, técnico, epistemológico, mas é também como eu coloco esse conteúdo em favor da aprendizagem. E Angélica é essa pessoa. Eu tenho certeza, tá, que o fazer de Angélica, ele é também permeado pela amorosidade, pela afetividade. Não é a afetividade do beijinhos e abraços, mas é a afetividade que dá suporte para que o olhar dela seja sensível a tal ponto de perceber as potências para além dos obstáculos de aprendizagem. Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com crianças, que eu sei que é vasta, que eu sei que você está fazendo agora um trabalho com muitas crianças dentro de clínica, e eu queria que você agora dissesse um pouquinho para a gente em que lugar do seu fazer está como é que a afetividade vai impulsionar ou proporcionar essas conexões que eu tenho certeza que você já estabelece com o seu fazer. Eu acho que olha só, gente, uma pessoa, ela está falando em afetividade, ela que mais nos impregna de afetividade, viu? Um pouco dessa afetividade eu aprendi muito com ela, né? Então, eu já tinha um histórico, né, como pedagoga, de afetividade muito grande, porque eu aprendi muito a partir dos estudos com valor, né? Com Vygotsky também, essa coisa de aproximar o outro, né? Essa zona do desenvolvimento proximal sempre me deixou assim encantada, né? De aproximar o outro do sócio histórico para ele descobrir coisas para construir o seu conhecimento, né? Isso sempre foi muito forte. E quando eu conheci a psicopedagogia, eu vi que isso poderia ir muito mais além,
eu poderia estar traçando um plano, né, uma intervenção com toda uma afetividade para aquele sujeito. Hoje eu me dedico muito ao processo de leitura, né? Eu gosto muito de trabalhar com crianças que estão com dificuldade ou que têm transtorno e estão querendo se apropriar da leitura. Então, a gente procura trazendo intervenções onde a gente bota a criança perto desse processo de leitura e ela consegue, né? Quando a gente percebe que a criança está lendo a palavra oi, aí a gente diz, está vendo que você consegue? Essa afetividade que você mostra para ele mexe com todo o biológico dele, transforma. Então, o profissional, antes de mais nada, quando a gente trabalha com aprendizagem, a gente tem que fazer essa conexão do cérebro com o coração, gente. É essencial. O cérebro e o coração, eles caminham juntos, né? É uma imagem assim que deve ter na vida de todo profissional, e eu carrego comigo. Então, eu procuro entender de funções executivas, de atenção, como é que eu vou trabalhar a atenção dessa criança, como é que eu vou trabalhar o motor dessa criança, eu vou em busca da teoria para trabalhar um pouquinho mais, mas em cima de cada teoria, a gente traz a afetividade, né? Isso é a base, a gente não consegue se não trouxer isso, e pensando nesse sujeito que a gente está trabalhando essa intervenção. Porque o trabalho do psicopedagogo é isso, a gente não pode fazer um trabalho genérico, não. Ele é individualizado. Eu imagino uma professora Josana que tem 20 pacientes traçar 20 estratégias psicopedagógicas, né, professora? Isso a senhora pode falar para a gente, porque eu só estou começando, né, com os meus poucos aprendentes, né? Para cada um eu tenho, gente, já tenho aquela pastinha, porque para cada um eu tenho um plano de ação, né? E dentro de cada plano de ação você coloca teoria e afetividade. Então, não pense que a gente para por aí na graduação, não, viu? Nem na Você pós. ouve uma palestra, fala de neurociência, você já vai buscar. Se a criança, você pôr, aquele meu aprendente está com uma questão no desenho que eu preciso estruturar, você já vai estudar sobre desenho, você já vai buscar conexão com o psicomotricista, uma questão neurológica, você já vai procurar conexão com o neuro. Então, a gente vive em busca de afetividade e conexão com outros profissionais, né? Agora, eu queria que a senhora também falasse para a gente um pouquinho dessa questão de estruturar várias intervenções de pacientes, viu, professora? Na sua fala, Angélica, tem um outro aspecto que eu queria, e que eu falo na sala de aula sempre, da pós-graduação. Todo psicopedagogo, na verdade, eu posso levar até para a pedagogia, mas nesse caso, a gente está falando do psicopedagogo especial, do cuidado que a gente deve ter com as nossas conexões com a gente. Então, eu preciso estar conectada comigo, eu preciso estar bem comigo, para que eu possa estar apto a me comunicar com o outro. Porque, como você disse, esse outro é o outro. Então, ele é um ser biopsicossocial, com características e funções peculiares e específicas dele. Então, para que eu possa realmente estar bem, para me conectar, eu preciso... para que eu possa me conectar com o outro, eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, o cuidado com o psicopedagogo, ele precisa ter esse cuidado para com ele, com terapia, com supervisão, para que a gente possa ir discutindo, não é? Porque o trabalho do psicopedagogo a gente trabalha com um suposto saber. Você bem sabe que não existe um livro de receitas que a gente abre e se aplica. Então, para cada indivíduo que eu atendo, para cada aprendente que chega ao consultório, é um fazer, é uma avaliação e é uma intervenção diferente. Eu posso ter os mesmos instrumentos, mas a leitura que eu tenho daquele instrumento é de acordo com as minhas possibilidades, é claro, não é? Mas é de acordo também com aquele sujeito que está inserido num tempo e num espaço. Então,
consequentemente, para se traçar um plano de intervenção. Eu já atendi concomitante, assim, eu digo, ao mesmo tempo, né, eu já tive um número grande de crianças e adolescentes, mas, Angélica, a gente vai organizando isso internamente muito tranquilamente a partir do momento em que você está bem. Então, é incrível quando a criança chega, tudo vem à sua memória, né? Quando ela entra no seu consultório, quando ela entra naquele espaço de aprendizagem, no nosso set terapêutico, tudo que foi impresso nessa memória, na nossa memória, ela volta, ela vem à tona e a gente vai retomando. É claro que a gente faz um planejamento, você sabe disso, a gente tem que planejar as sessões, não é? Não é só aquele trabalho ali, mas o que eu quero deixar aqui claro para você, e que você já sabe disso, na verdade, para as outras pessoas que nos estão assistindo, quando a criança entra no set terapêutico, essas conexões vinculares, é o vínculo de que Visca sempre nos traz, não é? Esse vínculo aflora a partir das questões que aquela criança traz, esse vínculo aflora a partir das possibilidades que a gente vê, né? E aí a gente trazendo outro teórico, que quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, que é o Vygotsky, a gente sempre vai na zona de desenvolvimento proximal. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso trazer para que essa potência vire realidade? Então, todo sujeito tem uma potência. Todo sujeito, Josana, absolutamente todo sujeito tem potência. Então, cabe ao psicopedagogo estar bem consigo para que eu possa estabelecer conexões com esse indivíduo, esse sujeito, para que eu possa fazer uma avaliação e intervenção. Aí, Angélica, vem um outro aspecto que, na coordenação do curso de psicopedagogia, a gente percebe muito. Quando a gente trabalha os instrumentos, quando a gente trabalha a caixa piagetiana, as provas operatórias, as outras várias provas, né? Quando a gente trabalha os instrumentos que eu posso trabalhar para uma hipótese de descalculia, dislexia, dislalia, enfim. Quando eu vou buscando organizar as hipóteses e escolhendo os instrumentos, isso todo mundo faz, mas o diferencial é exatamente o que a gente está, é a tônica do nosso diálogo de agora. É exatamente isso, é esse vínculo que você estabelece com esse sujeito, porque eu sei que a partir dali é que eu vou poder enxergar aonde está, para além da queixa, aonde está o aspecto que eu vou poder trabalhar nessa potência que é o sujeito. Então, instrumentos, Angélica, a gente tem vários, mas de que forma esse psicopedagogo, a partir da sua sensibilidade, da sua se colocar no lugar do outro, que eu vou escolher e interpretar como aquele sujeito respondeu àquele instrumento. Agora, nisso tudo, para finalizar a minha fala, eu sinalizo que é extremamente importante, você também sabe, a questão da supervisão e a questão da supervisão e meu Deus do céu, agora, a análise a terapia do próprio psicopedagogo. Isso, hoje eu valorizo muito essas palavras, professora, que você sempre trazia no curso, sempre, olha, hoje eu preciso dessa supervisão e hoje eu preciso desse acompanhamento, dessa minha terapia. Por quê? A psicopedagogia, gente, vocês que são estudantes, vocês que querem entender um pouco de psicopedagogia, ela nos traz uma grande inquietação assim. Nós terminamos uma sessão com uma criança hoje, a gente está vendo ali o que ela consegue, o que ela está conseguindo hoje, a gente já está pensando na próxima semana, a intervenção que a gente vai levar, para que ela vá aprimorando, vá criando conexões com outros aprendizados, né? Se hoje ele leu bola, amanhã eu quero que ele leia uma palavra com 3 sílabas. Então, amanhã Então, isso nos dá uma inquietação muito grande. E esse trabalho nosso é muito importante como terapeuta.
né? E a supervisão também é, assim, um bálsamo, professora. Não existe psicopedagogo sem supervisão. É maravilhoso, viu? Esse foi o tema de um trabalho que eu apresentei no último congresso presencial da BPP em São Paulo, é exatamente o lugar da supervisão nesse fazer. Porque eu acredito, e olha, Angélica, que quando eu cheguei lá no congresso, eu fui com uma colega de trabalho, que é professora também da Cairu, e aí, quando eu cheguei lá, a BPP, sempre que tem os pôsteres e os trabalhos para a gente apresentar, tem também uma comissão, né, da própria BPP que vai conversar, dialogar com a gente, e tem um público. Adivinha quem foi fazer essa conversa comigo? A minha referência em pessoa, a professora Laura Montserrat. Quando eu... Ave Maria, que prazer imensurável. Eu gelei, eu esfriei, eu digo, professora, deixa eu me acalmar, né? Porque a minha referência nesse trabalho é a senhora. E aí, com toda a graça peculiar a Laura Montserrat, ela foi exatamente me dizendo isso, que a necessidade da supervisão é porque você faz um vínculo, estabelece uma conexão com um outro profissional, e ali é ampliado, porque, Angélica, quando você está na sala, no consultório, no set terapêutico, com aquela criança, você se envolve, a gente está ali totalmente disponível a entender a aprendizagem do outro, e muitas vezes eu preciso desse olhar de alguém que tem uma caminhada mais ampliada do que a nossa, né? Ou que esteja igual, para que a gente possa, aí a gente relata e a outra pessoa sempre tem esse olhar. É Sim, uma conexão, vamos cair no ponto. A supervisão entre psicopedagogos é uma conexão, é uma conectividade. Não tem por onde pensar de uma outra maneira. Você lembra o estágio da gente? Aí eu assim olhava, tem alguns alunos que fazem, Josana, é isso mesmo. Quantas descobertas se faz numa supervisão? E assim, como você trouxe, professora Josana, o olhar do outro que já tem uma experiência a mais é muito importante na vida do psicopedagogo. E você trouxe muito isso para a gente como coordenadora, esse olhar de nos dar essa responsabilidade. Porque, olha, quem passa pelo processo que a gente passou, a gente vai muito com esse olhar de responsabilidade, de estar tendo essa conexão com a supervisão. Isso é muito importante, viu, gente? E, assim, pontos que eu trago de conexão para um fazer psicopedagógico. A afetividade, a conexão com a supervisão, o pensar sempre no aprendente, né? Em coisas que vá trazer esse aprendente a superar cada vez mais, porque ele é um indivíduo que tem o direito de aprender, né? Então, são questões, assim, muito básicas. E como você disse, professora Rosana, as ferramentas todos têm, mas nós temos que ter esse diferencial em aplicá-las. E a gente só consegue com teoria, embasamento, né? Montserrat aí, que você trouxe, que é assim, um aprendizado maravilhoso. Hoje eu bebo muito da fonte de Maria Lúcia. Sim, sim. Maria Lúcia, é muito bom. Então, assim, e não é dizer, eu lembro quando você dizia assim, comprem o livro, porque o livro é cartilha, é Bíblia, o livro é Bíblia. O fazer psicopedagógico, gente, ainda tem esse desafio. A gente não tem livros para guardar, a gente tem aquele paciente, a gente volta para a literatura. Eu lembro, professora, quando você falava de Jorge Visca, que eu dizia assim, professora, está muito complexo, eu não estou entendendo. Quando você tiver o seu paciente, lembre dessa página, e você vai voltar lá e você vai entender. Hoje eu já faço isso, o aprendente. Aí eu olho aquele caso, eu digo, olha, eu acho que eu vou buscar beber da fonte daquela literatura de Visca, e eu entendo um pouco mais. Então, essa é a conexão do psicopedagogo, gente, com a busca do querer mais, porque você tem esse aprendente que precisa de valiosas intervenções. Sim, não tenha nem dúvida, Angélica. E o curso de psicopedagogia da Cairu, ela, além de eu ter
muito cuidado com as orientações da BPP, né? Que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que está presente em todas as turmas, que eu faço questão de levar hoje a Joanice, a nossa presidente da Seção Bahia, tá? Ela sempre está presente. Eu também tenho muito cuidado em trazer as orientações do próprio MEC dentro da especialização Lato Sensu, e nossa especialização, mesmo a EAD, tem o estágio clínico institucional, porque é exatamente isso que você está trazendo, essa possibilidade de eu perceber o outro na prática, e não só a partir da teoria, que é tão importante, né, quanto a prática, mas é exatamente estabelecer essa coerência entre a teoria e a prática que vai dar esse upgrade ao psicopedagogo. Então, é sempre estar estudando, porque conexões... Não tem como compreender o outro se você não tem essa teoria, gente. Vai passar batido, né? No popular passa batido. Então, para você entender esse outro, você tem que ter uma base teórica. Não tem para onde, né? Sim. Aí, às vezes, nos assusta um pouquinho. Meu Deus, eu vou ser psicopedagogo e vou ter que entender de neurociência. Tem que entender. Sim. Porque para a criança que não tem uma boa concentração, para você não ficar dando diagnósticos precoces, né? De hiperatividade, você, às vezes, desenvolve um trabalho na sua sessão psicopedagógica que você vai tirar dessa criança essa atenção sustentada, essa concentração, você vai ter êxito e ele não vai ficar com esse rótulo de criança hiperativa. Isso. Outra coisa importante, Angélica, que você trouxe, é a questão dos rótulos, não é? E no início da sua fala, lá atrás, você disse assim, para além dessas avaliações, desses diagnósticos, então, eu sempre digo, não é um rótulo, um título do que aquela criança tem, que algumas vezes é temporário, é algo que... E para que isso não rotule aquela criança, porque eu já ouvi em determinados espaços, o disléxico, quem é? Quem é? Não é a dislexia que é o aspecto que deve ser prioritário para a gente saber quem é aquela pessoa. Aquela pessoa tem um nome, aquela pessoa tem uma história de vida. E a dislexia é uma característica que está inerente, mas em que momento nenhum faz dela melhor ou pior. É uma característica dela e que a gente sabe que isso pode ser trabalhado. Um outro aspecto... O psicopedagogo trabalha para ser uma coisa funcional, um aspecto funcional na vida da criança, do aprendente. Isso, perfeito, Angélica. Seja qual for o obstáculo que está tendo, que ele tem ou possa estar tendo naquele momento da aprendizagem, o psicopedagogo vai trabalhar para que ele consiga estabelecer outras conexões, tá vendo? Esse congresso veio nos mostrar, mais uma vez, que conexões é uma palavra extremamente utilizada e que a gente não tinha a dimensão, né, de como ela é utilizada e extremamente importante no nosso fazer, né, Angélica? E com quantas coisas o psicopedagogo vive conectado, né, professora? Nós estamos conectados, né, numa cadeia, não tem como. Isso. Angélica, a tua fala também me lembrou algo que eu gostaria de deixar aqui bem registrado. Você disse assim, não tem como a gente ser um psicopedagogo sem o voltar a estudar permanentemente. Então, rotina de estudos faz parte. Se você não estuda, você não dá conta. Agora eu entendo, professora, porque o psicopedagogo tem tempo restrito. Porque ele vive buscando, ele vive numa rotina de estudo, porque cada aprendente, você tem que voltar para descobrir, pesquisar algo sobre ele. Exatamente. A gente não pode ter todos os horários do nosso consultório para atendimento. Eu preciso ter momentos de estudo, eu preciso ter momentos de ir à escola para conhecer... De supervisão, né, professora? As supervisões é uma troca muito rica.
supervisão, é terapia. Então, assim, o trabalho do psicopedagogo é um trabalho que ele vai sendo entrelaçado à medida que eu vou me conectando a outros profissionais, seja profissionais da psicologia, da terapia ocupacional, da psicomotricidade, pedagogos, professores, não é? O campo da psicopedagogia, ele é um campo aberto, fecundo, e hoje extremamente necessário para que a gente possa realmente dar nossa parcela de contribuição no Brasil, que aí está sendo colocado, eu ia dizer descoberto, mas descoberto no sentido dessa realidade estar sendo posta, mais do que nunca hoje, depois de 2 anos de pandemia. Então, o psicopedagogo está nesse lugar de fala hoje. O trabalho do psicopedagogo hoje, ele é necessário a partir dessas conexões, dessa amorosidade, desse trabalho sensível de escuta, né? E de respeito ao outro, da sua potência, que hoje mais do que nunca, a gente precisa. Então, nesse momento, Angélica, você que tem uma caminhada já na área de educação, de coordenação pedagógica, a gente percebe quantos alunos estão chegando e como esses alunos, esses aprendentes estão, aluno na escola, não é? Porque para a gente eles são aprendentes, não é isso? Como esses alunos chegam ao espaço educativo, ao espaço escolar, e quais as lacunas que eles estão trazendo para que a gente possa encaminhá-los para um trabalho psicopedagógico, para um trabalho de ampliação da capacidade de aprender, para ampliar o seu processo metacognitivo dele e entender como ele aprende e apreende esse mundo, né? Ressignificando esse tempo pandêmico, esse tempo de isolamento social, esse tempo em que a gente está muito voltado o medo, mas que o medo não nos paralise, que o medo nos impulsione, e mais do que nunca, Angélica, o trabalho do psicopedagogo é atual, é indispensável, é um trabalho que vai dar suporte para que essas crianças que estão chegando hoje no ensino fundamental, nos anos iniciais, ou mesmo saindo do primeiro ciclo da educação infantil, é exatamente esse olhar sensível do psicopedagogo que vai fazer toda a diferença. E eu volto, né, como eu já falei no início, não esperem que se instale uma dificuldade, né? Perfeito. Olha, tem esse olhar sensível, o papá, os pais, né? O pediatra, antes de rotular, vamos investigar, vamos incentivar, vamos procurar a palavra de um psicopedagogo, né? Para ver como pode ser trabalhado essa etapa do marco do desenvolvimento que não foi alcançada, para que ela não vire uma dificuldade. Perfeito. E se a criança tem um transtorno, não guarde ela na caixinha, vamos colocar ela nas sessões de psicopedagogia e de outras terapias, para que ela avance, que ela tenha a vida dela funcional, porque todos temos esse direito, né? E a psicopedagogia e os outros campos de atuação vêm com essa missão de colocar que todos têm o direito à aprendizagem, né? E é isso que a psicopedagogia descobre, o caminho do aprendizado, né? Então, e vamos começar, não vamos levar para o processo de alfabetização uma criança que não tem uma boa pega no lápis. Vamos trabalhar antes do processo de alfabetização uma criança que está com problema, que não gosta de ouvir história, tem que ser... meu filho não gosta de história, não tem atenção, não se concentra, né? Tem que ser observado isso, troque com alguém, pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Mas meu filho se concentra quando ele está no videogame, quando ele está assistindo televisão, ele só não se concentra na escola. Vamos dar atenção a isso. Então, são questões que têm que ser observadas e discutidas com um profissional. E nada melhor do que procurar um psicopedagogo, né, professora? Angélica, você agora me deu uma ideia fantástica, que a gente pode começar a fazer um trabalho, e aí já vai um convite a você e as pessoas que estão nos assistindo, para a gente já ir pontuando para profissionais da área de educação, tanto quanto para pais, quais são esses aspectos que a atenção profissional ou familiar
aquela luzinha vermelha que acende. Quando meu filho chega da escola e que ele não consegue reproduzir uma canção, é uma questão da memória, atenção como você trouxe, não é? É o pegar no lápis, porque é um processo interno, amplo e complexo. Não é tão simples. Hoje a gente entende isso, né? E da possibilidade desse sujeito, e mais ainda, como você disse, do direito à aprendizagem. Todos temos, né? Exatamente. E como isso vai favorecer o seu desenvolvimento psicológico, afetivo, até o próprio desenvolvimento dele como aprendiz. E hoje, com a plasticidade cerebral, gente, até nós adultos, né, que estamos com uma dificuldade, podemos compartilhar com o psicopedagogo e algo que você queira estudar, descobrir, você conseguir, porque hoje já é comprovado cientificamente a questão da plasticidade cerebral. Por isso que até a terceira idade hoje já procura o psicopedagogo, né, por conta dos estudos da neurociência. Isso. E na criança, hoje, professora Josana, criança de 3 anos, que não tem uma boa concentração, eu já observo ela. Sim. Eu já observo. Perfeito. E a gente vai entendendo que essa concentração ela vai sendo ampliada, né? E é um outro aspecto super importante que você trouxe, que são os marcos do desenvolvimento. Então, é um outro gigante que nos dá suporte, que eu costumo brincar que é pipi, né? Esse velhinho. E não podemos levar, na primeira infância, todas essas lacunas para serem resolvidas no processo de alfabetização. Perfeito, Angélica. No processo de alfabetização, nós, psicopedagogos, também conhecemos do lado emocional, né? A gente caminha para o psicólogo, mas a gente percebe que no processo de alfabetização, a criança fica muito sensível. E se ela leva peculiaridades, dificuldades para resolver no processo de alfabetização, não vai ter um bom processo de alfabetização. Então, vamos ficar atentos às nossas crianças. Bom, Angélica, que delícia, eu já estou vendo aqui que são 11h59, a gente está chegando, e passou que eu não senti. Passou que eu nem vi, viu? Como sempre, falar de algo que nos encanta, que nos move. É maravilhoso. É maravilhoso, não é? Angélica, olha, foi assim um prazer gigante como você, essa profissional encantadora, essa professora maravilhosa, essa psicopedagoga potência que você é, isso eu vi lá atrás, né, pelo teu olhar, foi um prazer muito grande, que a gente possa ter outros bate-papos, que a gente possa ter Com certeza, para mim é um orgulho sempre voltar a Cairu, e outras pós-graduação que tenha na Cairu eu tenho como referência. Que bom, Angélica.